Mas vamos falar da questão política. Nós estamos em contato agora com o Rubens Figueiredo, que é cientista político e fundador do Espaço Democrático. Rubens, boa tarde. Boa tarde, Denise. Bom, Rubens, tivemos essa surpresa ontem, que acabou sendo uma surpresa, inclusive para o ex-presidente Lula, que não contava com essa possibilidade de repente, se ter todos os processos anulados, né? Foi a decisão do ministro Fachin, e há muita discussão se isso poderá prosseguir ou não em Brasília. PGR pode entrar com uma ação e levar a discussão para plenário do Supremo, embora Fachin pudesse tomar essa decisão, e fica uma dúvida se ele não fez isso exatamente para tentar livrar Moro também desse julgamento de suspeição. Como é que você vê hoje o cenário político? Olha, nós temos duas questões políticas interessantes, né? Uma é a questão política eleitoral, que eu vou falar daqui a pouco, e outra é a percepção que a sociedade, de uma maneira geral, os formadores de opinião, a classe política, tem da justiça brasileira. Sem dúvida nenhuma, não há nenhuma dúvida que a Lava Jato representou um momento de catarse da sociedade brasileira, onde, contrariando uma crença muito arraigada, a opinião pública percebeu que os poderosos podiam ser punidos no Brasil. Isso não é pouco. Quer dizer, uma sociedade que avança na crença de que a justiça funciona, seja para quem for, é uma sociedade que se desenvolve do ponto de vista político e do ponto de vista democrático. Mas o que se assistiu a partir daí, Denise, foi uma verdadeira lambança do Poder Judiciário, que o brasileiro é um dos poderes judiciários que mais gasta do mundo inteiro. Então, depois o julgamento começou em 2014, aí 7 anos depois, se decide que não era o fórum adequado, não era a vara adequada para se fazer aquele julgamento que galvanizou a atenção do Brasil inteiro. É como se a FIFA quisesse colocar um VAR num jogo da Copa de 2010, quer dizer, uma coisa completamente estapafúrdia, que a sociedade não entende. 40% dos eleitores brasileiros, mais cerca de 45% dos brasileiros, tem até o ensino fundamental completo. Então, esses estímulos erráticos que a justiça dá para uma opinião pública, para uma sociedade tão pouco escolarizada, dá uma ideia de que o Poder Judiciário é uma bagunça. E agora volta à baila a suspensão de Moro, que o ministro pediu vistas em 2018. Quer dizer, isso é um escárnio que a justiça, é uma verdadeira lambança, e é a justiça falando assim, é isso que vocês têm, a sociedade que nos aguenta. Isso cria um clima de instabilidade que é péssimo para qualquer país do mundo, e pior ainda para o Brasil no momento que nós vivemos. Do ponto de vista eleitoral, é claro que você recoloca no jogo aquele que, segundo as pesquisas de opinião, teria mais chance de enfrentar, primeiro de ir para o segundo turno e de enfrentar o Bolsonaro no segundo turno da eleição do ano que vem. É claro que muita água vai passar por baixo da ponte, a gente não sabe o que vai acontecer com a pandemia. É muito provável que, se vier um auxílio emergencial robusto, as classes mais humildes, os eleitores do Nordeste, das cidades menores, vão apoiar Bolsonaro. Então, muita água vai correr debaixo da ponte. Agora, a gente dormiu com o quadro eleitoral na segunda-feira, no domingo, e acordou na segunda com uma situação completamente diferente. Isso não pode acontecer. Agora, Rubens, a gente tem visto também o ex-ministro e ex-juiz Sérgio Moro aparecer sempre bem colocado nas pesquisas eleitorais. E a gente percebe que ele foi bombardeado dos dois lados, na verdade, não é? Ele saiu do ministério muito criticado pelo presidente Bolsonaro, eles inclusive tiveram disputas na justiça também, muitas propostas que ele apresentou não foram para frente. Tem a questão, por exemplo, que ele defendia prisão em segunda instância, isso não teve o apoio que se esperava do governo, e por outro lado, claro que
tem os outros inimigos que foram alvos de processos e de condenações dele, não é? Que não tem apenas o Partido dos Trabalhadores. Nós vimos, por exemplo, a manifestação ontem do presidente da Câmara, Arthur Lira, no sentido de dizer que Lula sim, Moro não, né? Se puder haver alguma revisão aí de procedimentos em relação à justiça. Então tem uma divisão política, Moro mexeu com vários partidos, então ele foi se desgastando, não é? Eu acho que aquela situação de intocável passou quando ele saiu do governo. Eu vejo o ex-ministro Sérgio Moro, ex-juiz Sérgio Moro, em 3 momentos. O momento é quando ele conduziu a Operação Lava Jato, virou quase um deus para a sociedade brasileira. Ele tinha mais unânime, era quase unânime a sua imagem positiva de alguém que estava fazendo justiça e prendendo os poderosos. O segundo momento foi quando ele entrou no governo Bolsonaro e começou a se desgastar. E o terceiro momento, quando ele saiu e quando aquele site Intercept divulgou uma série de mensagens trocadas entre os integrantes do Ministério Público, da Força Tarefa, e o juiz, onde o juiz Sérgio Moro orientava os acusadores de como proceder na instrução do processo. Isso é, sem dúvida nenhuma, gravíssimo e profundamente antidemocrático. Para completar o quadro, ele ainda foi trabalhar no escritório onde ele defende a Odebrecht, que, de saudosa memória, na Operação Lava Jato. Então, tudo isso certamente promoveu um desgaste muito grande do juiz Sérgio Moro, que se reflete nas pesquisas de opinião. Ele estava bem melhor antes do que está hoje em termos de intenção de voto. E como você pontuou, certamente ele não tem a simpatia da classe política, que em algum momento vai tentar fazer com que ele seja, de alguma maneira, julgado e penalizado. Agora a gente percebe também, com esse temor todo de Lula participar das eleições do ano que vem, essa polarização que nós estamos vivendo desde as eleições de 2018, é a dificuldade de surgimento de novas lideranças efetivamente, alguém com capacidade de disputar ou surgimento de novas lideranças ou fortalecimento daquelas lideranças mais antigas que no passado até se apostou aí como uma das possibilidades de se chegar à presidência e que não conseguem decolar mesmo, né, Rubens? É verdade, Anida. Na verdade, a eleição do Bolsonaro subverteu aquilo que todo mundo acreditava, né? Que para você ter um candidato competitivo, você precisava ter alguém com muitos recursos, com muito tempo na TV e com palanques estaduais. O Bolsonaro se elegeu e não tinha nenhum desses 3 fatores concorriam para a sua eleição. Então, você tem uma sociedade muito polarizada, na qual um discurso de centro é muito difícil de entusiasmar o eleitorado, né? Uma coisa é você falar, sem mimimi, vamos armar a sociedade, nós somos liberais, fora petista, querem acabar com a família de um lado e de outro lado, não, a gente se preocupa com os pobres, vamos voltar a ser felizes, vamos voltar a consumir, e no meio alguém falando mais ou menos assim, precisamos fazer reforma, para fazer reforma nós precisamos ter uma ampla coalizão no governo, porque no Brasil o sistema político é um sistema de coalizão, então nós precisamos um amplo arco de apoio. Quer dizer, esse tipo de discurso numa sociedade em que primo briga com primo no grupo de WhatsApp da família é muito difícil empolgar. E a gente vê a dificuldade de se levar adiante a atual agenda. Inclusive a gente estava no momento em que se questionava o presidente Bolsonaro por algumas atitudes semelhantes ao governo Dilma, não é? A questão de intervenção na Petrobras, a mesma postura em relação ao auxílio emergencial, o quanto que ele conseguiu avançar em termos de popularidade. A gente sabe que o governo gostaria de poder prosseguir, mas tem essa responsabilidade fiscal que também faz parte do discurso em relação à agenda econômica. É uma situação difícil e uma das coisas que assustaram o mercado foi exatamente a possibilidade de a agenda ficar em segundo plano com essa nova polarização, né? Cria um fator político importante, um fato político importante,
a mais. E sobre o governo Bolsonaro, são três grandes âncoras: a âncora do combate à corrupção, a âncora do liberalismo e a âncora da pauta de costumes. Quer dizer, hoje o Bolsonaro perdeu aquela âncora que ele tinha de ser um governo ou um candidato que se propôs a ser anticorrupção. A pauta liberal, com essa intervenção recente, está muito comprometida. Sobrou a pauta dos costumes, que também não empolga, Denise, numa situação em que as pessoas estão vivendo da mão para a boca, tem que vender o almoço para comprar o jantar. Então, é um tipo de situação complicada. Agora, a rejeição ao Lula e ao que o PT fez no país é tão grande que vai gerar uma polarização onde as pessoas vão pensar mais ou menos assim: ruim com ele, pior sem ele, o Bolsonaro. E realmente essa não é uma boa alternativa, não é uma escolha que seja saudável para uma sociedade que precisa avançar. É isso, nós tivemos a participação do Rubens Figueiredo, que é cientista político e fundador do Espaço Democrático. Rubens, muito obrigado, uma boa tarde. Boa tarde, obrigado, Denise.